Ninguém percebeu quando ela começou a chorar, exceto um homem que jamais deveria ter se importado. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Naquela noite chuvosa, em meio ao luxo e à pressa de um mundo que não olha para baixo, as lágrimas dela caíam em silêncio, carregadas de algo que não era apenas tristeza. O Seiyu, acostumado a controlar números, pessoas e destinos, sentiu algo raro. Um desconforto que não vinha do mercado, mas do coração. Por que aquelas lágrimas o atingiram de forma tão profunda se ele já tinha visto dor antes? Porque havia verdade nelas, uma dor que não pedia atenção, mas respeito. E por que ele não conseguiu simplesmente seguir em frente, como sempre fez? Porque naquele instante ele percebeu que algumas dores não nos escolhem por acaso. Elas nos encontram para nos transformar. Ele ficou parado por segundos que pareceram longos demais para alguém acostumado a decidir tudo em frações de tempo. Não sabia o nome dela, sua história ou de onde vinha, mas sentiu algo quebrar dentro de si a certeza de que era intocável. Pela primeira vez em anos, não foi o poder que o moveu, mas a empatia, e isso o assustou mais do que qualquer risco financeiro. Ela, sem notar quem estava ali, enxugou o rosto rapidamente, como quem aprendeu cedo que chorar em público custa caro. Havia dignidade naquele gesto simples, e isso o marcou. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o momento exato em que duas trajetórias completamente diferentes começariam a se entrelaçar, não por escolha, mas por destino. Naquela noite, enquanto a chuva continuava caindo, algo silencioso nasceu. Não foi amor declarado, nem promessa. Foi a percepção de que algumas pessoas entram na nossa vida não para serem salvas, mas para nos lembrar do que ainda somos capazes de sentir. Na manhã seguinte, o Seiyu acordou antes do despertador, algo raro para alguém que sempre controlou até o próprio cansaço. O quarto amplo, silencioso e perfeitamente organizado, parecia maior do que nunca. Não havia ruído de trânsito, nem vozes, nem urgências imediatas. Ainda assim, seu peito estava inquieto. A imagem da mulher sob a chuva voltava com insistência, como se tivesse ficado gravada em um lugar que ele acreditava ter desativado há muito tempo. Ele tentou seguir a rotina. Café sem açúcar, notícias financeiras, mensagens acumuladas da diretoria. Tudo estava exatamente onde deveria estar. A empresa continuava sólida, os contratos avançavam, os números obedeciam às projeções. Ainda assim, algo destoava. Pela primeira vez em anos, o sucesso não trouxe alívio. Havia um peso invisível acompanhando cada movimento, uma sensação estranha de ausência, como se tivesse esquecido algo essencial no meio do caminho até o topo. Durante uma reunião importante, enquanto executivos discutiam aquisições e estratégias de expansão, sua mente se afastou sem pedir permissão. Pensou no jeito como ela enxugara o rosto rapidamente, quase pedindo desculpas ao mundo por sentir. Aquilo não combinava com a dureza que ele aprendera a admirar. Ele sempre acreditou que sobreviver significava não demonstrar fraqueza. Ainda assim, aquela mulher parecia inteira justamente por não esconder a dor. Desde muito jovem, ele aprendera que estabilidade vinha do controle. Cresceu observando o pai transformar sacrifícios em patrimônio e silêncio em autoridade. Emoções eram tratadas como distrações perigosas, amor como um risco desnecessário. Ao assumir a liderança da empresa, ele apenas aperfeiçoou o que já conhecia: eficiência, frieza, previsibilidade. Pessoas entravam e saíam de sua vida sem deixar marcas profundas. Era assim que se vencia. No entanto, o encontro da noite anterior não seguiu nenhuma regra conhecida. Ele não planejara, não calculou, não antecipou consequências, apenas sentiu. E isso o deixou desconfortável. Não por medo de se envolver, mas porque aquela reação espontânea revelava uma parte dele que permanecera adormecida por anos. Uma parte que ainda reagia à dor alheia sem avaliar ganhos. Ao longo do dia, percebeu o quanto sua vida era cercada de gente e, ao mesmo tempo, estranhamente solitária. Secretárias eficientes, conselheiros leais, parceiros estratégicos, todos orbitavam seu poder, não sua essência. Nenhum deles teria parado sob a chuva por alguém desconhecido. Nenhum deles teria sentido aquele aperto silencioso no peito. Ele percebeu que, apesar de cercado por tudo, não se lembrava da última vez em que alguém se importara com ele sem esperar algo em troca. Quando a noite caiu
ele se pegou desviando o trajeto habitual para casa. O carro avançou lentamente pelas ruas iluminadas, quase como se procurasse algo que ele ainda não sabia nomear. Passou pelo local onde a vira, observou o chão ainda úmido, a luz refletida no asfalto. Ela não estava ali. Ainda assim, o lugar carregava um peso diferente. Agora, como se tivesse sido marcado por um instante que não se repetiria da mesma forma. Ele se perguntou, pela primeira vez em muito tempo, se era possível ter conquistado tudo e ainda assim ter perdido algo essencial no processo. Não dinheiro, não status, não influência, algo mais simples e por isso mesmo mais difícil de recuperar, paz, aquela que não se compra, não se negocia, não se impõe. De volta ao apartamento, ficou alguns minutos parado diante da janela. A cidade parecia pequena à vista de cima, organizada demais para esconder as histórias que se desenrolavam em silêncio lá embaixo. Pensou nela novamente, imaginou sua vida, seus caminhos, suas lutas. Não sabia por que isso importava tanto, mas importava. E essa constatação o deixou vulnerável de um jeito novo. Naquela noite, ele não tentou se distrair com trabalho nem com compromissos sociais. Permitiu-se sentir o incômodo por inteiro. Não era arrependimento, nem paixão declarada. Era a sensação de que algo havia sido despertado, e não havia como fingir que nada acontecera. Pela primeira vez, o homem que sempre teve tudo percebeu que havia vivido sem algo fundamental, a capacidade de se afetar de verdade. E mesmo sem saber, aquela mulher que chorara sob a chuva já havia mudado o curso da sua vida. Ela acordou antes do sol, como fazia quase todos os dias. O quarto pequeno ainda estava frio, e o silêncio era quebrado apenas pelo barulho distante da cidade, começando a se mover. Levantou devagar, com o cuidado de quem aprendeu a não fazer ruído, como se o mundo pudesse desmoronar ao menor descuido. Olhou ao redor e contou mentalmente o que tinha. Pouco espaço, poucos móveis, poucas certezas. Ainda assim, havia algo ali que ninguém nunca conseguiu tirar dela, menos a capacidade de seguir em frente. Desde cedo, aprendera que perder fazia parte da rotina. Perdeu o pai ainda criança, sem direito a despedidas longas ou explicações suaves. Perdeu a casa pouco tempo depois, quando a mãe, sozinha e sem recursos, precisou escolher entre dignidade e sobrevivência. Perdeu amigos, oportunidades, sonhos que nunca chegaram a ganhar forma completa. Cada perda deixava uma marca, mas também a tornava mais cuidadosa, mais silenciosa, mais forte. Naquela manhã, enquanto se arrumava para mais um dia de trabalho, ela pensou na noite anterior. Não no homem em si, mas no instante em que sentir alguém realmente vê-la. Não como alguém fraca ou inconveniente, mas como alguém humana. Isso a incomodava. Não estava acostumada à atenção que não viesse acompanhada de julgamento ou interesse oculto. Parte dela preferia fingir que nada acontecera. O trabalho que exercia não refletia sua inteligência nem seu esforço. Era apenas o que havia conseguido depois de uma sequência de portas fechadas. Ela aceitara sem reclamar, consciente de que, para quem vinha de onde ela vinha, reclamar era um luxo. Ainda assim, mantinha a postura firme, o olhar atento, a disciplina impecável. Sabia que qualquer erro poderia custar mais do que um simples dia ruim. Durante o expediente, as lembranças insistiam em surgir sem aviso. Recordou-se da mãe dizendo que chorar em público não mudava destinos, apenas os tornava mais difíceis. Talvez por isso tivesse tentado esconder as lágrimas naquela noite, como se pedir silêncio fosse uma forma de proteção. Só não contava que alguém perceberia. Ela carregava uma história que poucos conheciam. Não por escolha, mas por autopreservação. Sempre que confiara demais, algo lhe fora tirado. Um emprego prometido que nunca veio, um relacionamento que começou com promessas e terminou com dívidas emocionais, uma chance de estudo interrompida por responsabilidades que não podia adiar. A vida parecia testa lá repetidamente como se quisesse saber até onde ela aguentaria. Ainda assim, havia nela uma generosidade discreta. Ajudava vizinhos quando podia, dividia o pouco que tinha, sem esperar reconhecimento. Não fazia isso para ser vista como boa, mas porque sabia o peso de atravessar dias difíceis, sozinha. Essa generosidade, porém, também a tornara alvo de pessoas que confundiam bondade com fraqueza. No fim do dia, ao sair do trabalho, sentiu o corpo cansado, mas a mente alerta. Caminhou pelas ruas com passos firmes, observando o movimento ao redor. Viu pessoas apressadas, casais discutindo, risadas soltas vindas de bares iluminados. A vida seguia em todas as direções,
menos na dela. Ou era o que costumava pensar. Ao passar por uma vitrine, viu seu reflexo e parou por um instante. Os olhos ainda carregavam vestígios da noite anterior. Não de tristeza pura, mas de algo mais profundo. Reconheceu ali a mulher que sobrevivera a tudo sem perder a própria essência. Talvez estivesse cansada, talvez estivesse ferida, mas não quebrada. Ela se perguntou se algum dia seria possível viver sem estar sempre preparada para perder, se poderia confiar sem calcular danos. A presença silenciosa daquele homem, mesmo sem palavras trocadas, havia plantado uma dúvida nova, não sobre ele, mas sobre ela mesma, sobre a possibilidade de existir algo além da luta constante. Quando chegou em casa, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Pensou em quantas vezes a vida a empurrara para trás, em quantas vezes ela se levantara sozinha. Não havia orgulho exagerado nisso, apenas consciência. Cada perda moldara quem ela era, mas também delimitara quem ela se permitia ser. Sem saber, naquele mesmo instante, o homem que a observara sob a chuva também pensava nela, de um lugar completamente diferente, carregando um vazio que o dinheiro nunca preenchera. Dois mundos distantes, marcados por dores distintas, avançavam lentamente um na direção do outro. E o que os aproximava não era o acaso, mas tudo aquilo que haviam perdido ao longo do caminho. Ele não voltou à procura lá de forma direta. Não perguntou seu nome, não tentou descobrir onde morava, não apareceu de maneira óbvia em sua rotina. Ainda assim, passou a observá-la à distância, como quem aprende primeiro o ritmo antes de interferir. Usou recursos que sempre estiveram ao seu alcance, mas que agora tinham um propósito diferente. Não era controle, era cuidado disfarçado. Tudo começou de forma quase imperceptível. Um problema no trabalho dela foi resolvido antes que se transformasse em demissão. Um pagamento atrasado chegou sem explicação. Um curso gratuito surgiu como oportunidade inesperada, indicado por alguém que dizia apenas estar repassando uma chance. Ela estranhou, mas atribuiu ao acaso. Aprender a desconfiar de gestos grandes demais, porém esses eram pequenos, sutis, quase invisíveis. Ele, por outro lado, sentia um conflito crescer dentro de si. Cada ação silenciosa trazia alívio e inquietação na mesma medida. Alívio por saber que podia amenizar dificuldades que ela nem sempre verbalizava. Inquietação por perceber que estava ultrapassando limites que nunca havia cruzado por ninguém. Não se apresentava como salvador, sabia que ela não precisava disso. O que o movia era a recusa em permanecer indiferente. Ela começou a notar mudanças ao redor, não em si. O ambiente parecia menos hostil. As cobranças diminuíram, as portas, que sempre se fechavam antes mesmo de serem tocadas, agora se abriam com menos resistência. Isso a deixou alerta, não queria favores invisíveis. Favores sempre cobravam algo depois. A vida já lhe ensinara essa lição mais vezes do que gostaria de admitir. Quando ele a encontrou novamente, não foi por acaso, mas também não foi invasivo. Um encontro breve em um espaço público, sem chuva desta vez. Ele manteve a mesma postura reservada, o mesmo olhar atento. Não se apresentou como alguém acima dela, falou pouco, ouviu mais, perguntou apenas o necessário, respeitando cada silêncio como se fosse uma resposta completa. Ela sentiu desconforto e segurança ao mesmo tempo. Algo nele não combinava com os homens que cruzaram seu caminho antes. Não havia pressa, nem expectativa explícita. Ainda assim, havia presença, uma presença que não exigia nada, mas que também não se afastava. Isso a deixou em alerta. Pessoas assim eram raras, e justamente por isso, perigosas para quem passou a vida se defendendo. Ele percebeu sua resistência e não tentou quebrá-la. Sabia que proteção imposta se transforma em prisão. Optou por continuar à margem, oferecendo apoio sem protagonismo. Para alguém acostumado a ser reconhecido, essa posição exigia mais esforço do que qualquer negociação empresarial. Pela primeira vez, ele precisava confiar que fazer o certo não precisava ser visto. Ela aos poucos começou a confrontar seus próprios medos. Não os medos grandes, mas os pequenos, aqueles que se infiltram no cotidiano. O medo de aceitar ajuda, o medo de depender, o medo de baixar a guarda e perder algo de novo. Questionava-se se aquela presença silenciosa era real ou apenas mais uma fase boa prestes a acabar. Em uma noite cansativa, após um dia especialmente difícil, ela se deu conta de que não estava sozinha da mesma forma de antes. Não havia alguém ao seu lado fisicamente, mas havia suporte. E isso a irritou. Sentir-se amparada sem ter pedido mexia com tudo que ela construiu para sobreviver.
Independência sempre foi sua armadura, e armaduras não combinam com o acolhimento. Ele também não dormiu naquela noite, pensava se estava ultrapassando uma linha invisível. Se tinha o direito de interferir, mesmo que em silêncio, a diferença de mundos entre eles era grande demais para ser ignorada. Ele podia resolver problemas com uma ligação. Ela levava semanas para lidar com os mesmos obstáculos. Essa simetria o incomodava mais do que qualquer risco financeiro. Em vez de se afastar, decidiu mudar a forma. Passou a criar situações em que ela pudesse escolher nada de soluções prontas, apenas caminhos possíveis. Ele queria ver ela avançar por si mesma, sem sentir que devia algo a alguém. Talvez fosse a primeira vez que ele entendia que proteger não era evitar quedas, mas garantir que alguém tivesse força para se levantar sozinho. Ela percebeu essa mudança. As oportunidades vinham, mas exigiam esforço real. Nada era entregue sem trabalho. Isso a fez confiar um pouco mais, ainda que sem palavras. Não era gratidão o que surgia, mas respeito. Algo raro, construído lentamente, sem promessas. Sem combinarem, começaram a caminhar lado a lado, cada um carregando suas próprias feridas. Ele aprendia que poder não substitui presença. Ela aprendia que aceitar ajuda não anula a própria força. A proteção que ninguém pediu não se tornava dependência, mas espaço. E nesse espaço, algo novo começava a se formar, ainda frágil, ainda sem nome, mas real o bastante para mudar os dois. No início, ela chamou de gratidão, um sentimento contido, quase educado, que não pedia espaço demais. A vida tinha ficado um pouco menos pesada, e isso era inegável. Havia dias em que as contas fechavam com menos aperto, em que o trabalho rendia frutos visíveis, em que o cansaço não vinha acompanhado de desespero. Ela reconhecia isso, mesmo sem saber exatamente como ou porquê. Reconhecia e seguia em frente, como sempre fez. Mas a gratidão, quando se prolonga sem explicação clara, começa a mudar de forma... passa a ocupar lugares perigosos. Ela percebeu isso quando se pegou pensando nele antes de dormir. Não como alguém distante, mas como presença constante. Não era amor, dizia a si mesma. Era reconhecimento. Ainda assim, o coração não obedecia às classificações que a mente tentava impor. O problema não era sentir algo bom. O problema era tudo o que vinha junto. Cada gesto silencioso dele carregava uma pergunta que ela evitava responder. O que isso custaria depois? Em que momento aquela ajuda deixaria de ser escolha e se tornaria obrigação? Ela conhecia bem esse caminho, já o havia trilhado antes, com pessoas que confundiram cuidado com posse. Ela começou a recuar de forma sutil. Passos mais rápidos ao final dos encontros casuais, respostas mais curtas, menos disponibilidade, não por falta de interesse, mas por excesso de medo. A ideia de dever algo a alguém a deixava em alerta. Sua independência, fora construída com esforço demais para ser colocada em risco por sentimentos mal definidos, ele percebeu a mudança, embora ela não tivesse dito nada. Estava acostumado a ler números, contratos e pessoas, mas aquilo era diferente. Não havia lógica clara, apenas uma distância crescente. Isso o incomodou mais do que qualquer recusa direta. Preferia uma negativa explícita a esse afastamento silencioso que não podia ser confrontado sem parecer invasivo. Do lado dele, a linha entre cuidado e envolvimento começava a se confundir. O que antes era intenção consciente, agora vinha acompanhado de expectativa. Ele se pegava aguardando mensagens que não chegavam, observando detalhes pequenos, interpretando silêncios. Esse comportamento o assustava. Não estava acostumado a depender emocionalmente de ninguém, muito menos de alguém que ainda mantinha tantas barreiras. Ela, por sua vez, lutava contra a própria consciência. Sabia que ele não exigira nada. Nunca cobrara presença, atenção ou retorno. Ainda assim, o medo não obedecia à razão. O medo vinha do passado, das vezes em que gestos gentis se transformaram em controle, das promessas não ditas que se tornaram correntes. Ela não queria repetir padrões, não queria se ver presa a uma gratidão que evoluísse para a submissão emocional. Em um encontro mais longo do que o habitual, ela tentou manter a conversa neutra. Falou de coisas práticas, evitou qualquer assunto que tocasse emoções. Ele acompanhou, respeitando o ritmo imposto, mas sentiu a tensão no ar. Havia algo não dito entre eles, algo que crescia justamente por não ser nomeado. Ele decidiu reduzir ainda mais sua presença ativa. Não por desinteresse, mas por respeito. Se ela precisava de espaço para não se sentir ameaçada,
ele daria. Essa decisão, porém, teve um custo interno. Pela primeira vez, sentiu o peso de abrir mão de algo que não podia controlar. Não havia estratégia nem negociação possível. Apenas espera. A distância trouxe um efeito inesperado. Sem a presença constante dele, ela percebeu o quanto havia se acostumado àquela segurança discreta, não como dependência, mas como apoio. E essa percepção a assustou ainda mais. Sentir falta significava reconhecer importância. Reconhecer importância significava risco. Ela passou noites em claro, questionando a si mesma. Estaria fugindo de algo que poderia ser diferente? Ou estaria se protegendo de uma armadilha emocional bem disfarçada? Não havia respostas simples. Apenas a certeza de que seu coração estava mais exposto do que gostaria de admitir. Ele também enfrentava seus próprios fantasmas. Percebia o quanto era fácil ajudar com recursos, mas difícil sustentar presença sem interferir. Estava aprendendo que algumas pessoas precisam escolher o apoio para que ele não se transforme em medo. Essa compreensão exigia paciência, algo que ele nunca precisara exercitar dessa forma. Entre avanços e recuos, os dois caminharam por esse terreno instável, onde a gratidão já não era suficiente para explicar o que sentiam e o medo começava a ditar decisões. Nenhum dos dois queria ferir o outro. Ainda assim, ambos carregavam feridas antigas demais para ignorar, e enquanto tentavam se proteger, algo silencioso continuava crescendo entre eles, pedindo coragem para não ser confundido com ameaça. Ele acreditava que tinha aprendido a manter o passado em compartimentos bem fechados. Erros transformados em decisões estratégicas, escolhas duras justificadas por resultados positivos, silêncios tratados como preço do crescimento. Durante anos, isso funcionou. Até o momento em que uma investigação interna, iniciada por um detalhe aparentemente irrelevante, começou a puxar fios antigos demais para serem ignorados. Tudo começou com um relatório esquecido sobre sua mesa. Um documento curto, técnico, que mencionava uma antiga incorporação feita pela empresa ainda nos primeiros anos de expansão agressiva. O nome da companhia adquirida chamou sua atenção. Não por negócios, mas por memória. Ele se lembrou da região, de protestos abafados, de famílias que desapareceram do mapa econômico após aquela operação. Na época, ele ainda não era UQU, mas já fazia parte das decisões que moldaram aquele processo. Enquanto lia, sentia um desconforto que não vinha da possibilidade de escândalo, mas da coincidência cruel. A história da mulher que conhecera sob a chuva começava a se encaixar de maneira perturbadora com aquele passado que ele preferia manter distante. Não tinha provas, apenas uma intuição incômoda, daquelas que não se ignoram. Ela, sem saber de nada, enfrentava seus próprios fantasmas. Uma carta chegou pelo correio, simples, sem remetente conhecido. Dentro, documentos antigos relacionados à perda da pequena empresa onde seu pai trabalhara antes de adoecer. Aquela falência nunca fora esclarecida. A família apenas sentira o impacto. Desemprego, mudança forçada, uma queda em cadeia da qual nunca conseguiram se reerguer completamente. Ao reler os papéis, algo chamou sua atenção. O nome do grupo empresarial envolvido. Ela sentiu o chão ceder sob os pés. Não queria fazer conexões precipitadas, mas a coincidência era grande demais. O homem que, de forma silenciosa, havia facilitado caminhos em sua vida recente, fazia parte do topo daquela estrutura. O apoio que ela recebera agora parecia carregado de um peso novo, quase insuportável. Ele decidiu investigar por conta própria, sem envolver assessores. Precisava de clareza antes que aquela suspeita se transformasse em culpa. Descobriu que a incorporação, vendida como solução estratégica, havia sido conduzida com pressa e descaso humano. Não havia ilegalidade direta, mas houvera indiferença. Pessoas perderam tudo enquanto números subiam. Ele estivera lá, concordara, assinara, na época justificara como necessário. Quando se encontraram novamente, o clima era diferente. Ela estava mais contida do que nunca. O olhar, antes apenas cauteloso, agora trazia dureza. Ele percebeu, e dessa vez não tentou fingir que era impressão. Havia algo concreto entre eles, algo pesado demais para continuar sendo ignorado. Ela não o acusou, apenas fez uma pergunta simples, quase casual, citando o nome da empresa do passado. Ele entendeu na mesma hora. Não tentou negar. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer explicação apressada. Pela primeira vez, o poder que sempre o protegera se mostrava inútil.
Ele falou. Não para se justificar, mas para assumir. Contou como aquelas decisões foram tomadas, como o crescimento cegou pessoas que acreditavam estar fazendo o melhor para muitos, mesmo sacrificando poucos. Reconheceu que nunca procurara saber o que acontecera com as famílias afetadas. Até agora, ela ouviu sem interromper. Cada palavra confirmava algo que ela sempre sentira, mesmo sem provas. Sua vida fora atravessada por decisões feitas em salas onde ela nunca entrou. O homem à sua frente não era um vilão caricato, mas isso não diminuía o impacto. A dor dela não precisava de intenções ruins para ser válida. Ele percebeu que aquele apoio silencioso, que rogara cuidado, podia ser interpretado como compensação tardia. Essa ideia o atingiu com força. Não queria que ela sentisse que devia algo, nem que ele estava tentando equilibrar uma balança moral com gestos individuais. O passado exigia mais do que isso. Ela se afastou novamente, dessa vez sem sutileza. Precisava de espaço para reorganizar tudo. Gratidão, medo e agora raiva se misturavam de forma confusa. Não sabia se o que sentia por ele era real ou contaminado por uma história que começara antes mesmo de se conhecerem. Ele respeitou o afastamento, mas não recuou diante da verdade. Pela primeira vez, encarou a possibilidade de expor decisões antigas, mesmo que isso custasse reputação e controle. Não por redenção pública, mas porque entendera que não havia futuro possível sem enfrentar o que ficara para trás, enquanto cada um lidava com o peso dessa revelação. Ambos compreenderam algo essencial. Não era possível construir algo novo sobre feridas abertas. O passado não pedia desculpas vazias. Pedia responsabilidade, e a forma como cada um responderia a isso definiria não apenas o que poderiam ser juntos, mas quem escolheriam ser a partir daquele ponto. A decisão não veio de forma grandiosa, nem acompanhada de discursos internos sobre honra ou redenção. Veio uma madrugada silenciosa, diante de documentos espalhados sobre a mesa, com a cidade adormecida ao fundo. Ele sabia exatamente o que precisava fazer e também sabia o preço. Durante anos, construiu um império baseado em eficiência e resultados. Agora, precisava escolher entre manter tudo intacto ou expor feridas que jamais foram tratadas. Ele convocou uma reunião extraordinária com o conselho, não para anunciar um novo investimento, mas para abrir arquivos antigos, relatórios que jamais haviam sido revisitados, acordos que haviam sido aceitos sem questionamento humano. O clima na sala mudou rapidamente. Alguns tentaram minimizar, outros lembraram que nada ali violava a lei. Ele ouviu em silêncio, sabia que a legalidade nunca foi sinônimo de justiça. Quando falou, deixou claro que assumiria a responsabilidade direta. Propôs uma auditoria independente, compensações reais às famílias afetadas e um fundo de reparação que não carregaria o nome da empresa como marketing. Não seria um gesto simbólico, seria concreto, mensurável, desconfortável. Alguns membros do conselho reagiram com preocupação imediata. A imagem da empresa estava em jogo. A confiança do mercado também. Ele não recuou. Pela primeira vez, não calculou o impacto financeiro como variável principal. Estava disposto a perder contratos, investidores e até a própria posição. Essa postura causou fissuras profundas. Pessoas que sempre o apoiaram passaram a vê-lo como instável. Outras o acusaram de usar o passado como espetáculo. Nada disso o fez voltar atrás. Enquanto isso, ela acompanhava tudo à distância. As notícias começaram a circular, discretas no início, depois com mais intensidade. Reconheceu os nomes, os lugares, as histórias que se pareciam demais com a sua. Pela primeira vez, alguém do outro lado não tentava silenciar ou justificar. Isso não apagava a dor, mas mudava sua forma. Ela lutava contra sentimentos conflitantes. Parte dela queria manter distância, proteger-se de qualquer envolvimento que pudesse confundir justiça com afeto. Outra parte observava, com cautela, a coragem que ele demonstrava ao abrir mão do que sempre o definira. Não era um gesto romântico, era um risco real, com consequências que ela conhecia bem. Ele tentou falar com ela, não para pedir compreensão, mas para informar. Deixou claro que aquela escolha não tinha relação com o que sentia. Era algo que precisava ser feito, independentemente de qualquer resposta dela. Não pediu perdão imediato. Sabia que perdão não se solicita, se constrói quando possível. Ela ouviu em silêncio. Percebeu que pela primeira vez
Ele não estava protegendo ninguém, nem mesmo a si. Estava apenas assumindo. Isso não diminuía o passado, mas alterava o presente. Ainda assim, ela precisava de tempo. Não confiava em transformações rápidas. Aprendera que mudanças verdadeiras resistem à perda. A repercussão foi dura. A empresa perdeu valor de mercado. Parceiros se afastaram. Manchetes questionavam sua liderança. Ele foi pressionado a renunciar e aceitou sem barganha. Não queria blindagem, queria coerência. Ao deixar o cargo, abriu mão do controle que sempre acreditara necessário para existir. A solidão que se seguiu foi diferente de todas as outras que já experimentara. Não era vazia, mas densa. Havia responsabilidade em cada pensamento, em cada memória revisitada. Ele não sabia se aquilo o levaria a algum lugar melhor. Sabia apenas que não conseguiria voltar atrás. Ela tomou uma decisão própria. Procurou outras famílias afetadas, reuniu histórias, ajudou a organizar documentos, não como aliada dele, mas como alguém que também tinha direito de agir. Pela primeira vez, sentiu que não era apenas vítima do que aconteceu. Estava participando da reconstrução, sem intermediários. Quando se reencontraram, não havia promessas no ar, apenas reconhecimento mútuo. Ele não era mais o CEO poderoso. Ela não era apenas a mulher que chorara sob a chuva. Eram duas pessoas atravessadas por perdas diferentes, agora expostas, sem máscaras. A escolha que custara tudo não trouxe alívio imediato. Trouxe instabilidade, dúvidas, noites longas. Ainda assim, havia algo novo naquele espaço incerto. Um tipo de dignidade que não vinha do sucesso, mas da coragem de não se esconder. E mesmo sem saber o que viria depois, ambos entendiam que algumas escolhas valem o preço, justamente porque não deixam espaço para arrependimento silencioso. A mudança não veio do escândalo nem das manchetes que ainda circulavam com variações da mesma pergunta. Veio de algo menor, quase invisível aos olhos de quem observa de fora. Um relatório independente, publicado semanas depois da renúncia dele, revelou falhas que iam além do que se imaginava. Não apenas decisões frias, mas manipulações feitas por antigos executivos que já não estavam na empresa. Havia anos, assinaturas falsificadas, pareceres alterados, recomendações ignoradas deliberadamente. O nome dele aparecia nos documentos, mas não como autor de tudo o que fora executado. A notícia não o absolvia de responsabilidades, mas deslocava o eixo da culpa. Aquilo que sempre o assombrou, como escolha consciente, começava a ganhar contornos mais complexos. Ele não era inocente, mas também não era o único responsável pelo colapso de tantas vidas. Essa descoberta o atingiu de forma ambígua. Alívio não era a palavra. Era algo mais próximo de clareza tardia. Ela leu cada linha com atenção. Reconheceu datas, cargos, decisões que jamais passaram por ele diretamente. Pela primeira vez, a história que sempre carregara como sentença ficha começava a se mover. Não apagava a dor, mas a reorganizava. A queda de sua família não tinha sido apenas consequência inevitável de um sistema impessoal. Houvera intenção em algum ponto, conduzida por pessoas que nunca pagaram o preço, ela decidiu agir sem intermediários. Reuniu provas, conversou com advogados que não buscavam visibilidade, apenas justiça prática. Com outras famílias, estruturou uma ação coletiva que não tinha o objetivo de vingança, mas de reconhecimento formal e reparação proporcional. O fundo criado por ele se tornava agora ferramenta concreta, não simbólica. Ele acompanhava à distância, respeitando o espaço que ela exigira. Não tentou se reaproximar por esse novo contexto. Sabia que qualquer gesto poderia ser interpretado como tentativa de reconciliação conveniente. Ainda assim, sentia algo mudar dentro de si. Pela primeira vez, não era apenas ele abrindo mão de poder. Era ela recuperando autonomia sobre a própria história. Quando se encontraram novamente, foi num ambiente simples, longe de qualquer vestígio de luxo. Ela falou primeiro. Contou o que descobrira, como aquelas informações mudaram sua compreensão do passado. Não o poupou de críticas. Deixou claro que sua ausência de questionamento na época também causara danos. Ele ouviu, sem interromper, como fizera desde o início. Havia respeito naquele silêncio. Ela também falou de algo inesperado. Disse que, ao investigar, percebeu o quanto havia se definido apenas pelas perdas, como se toda a sua identidade estivesse presa à injustiça sofrida. Aquele processo doloroso, como era, estava devolvendo algo que ela não sabia que tinha perdido. A capacidade de escolher quem seria além da dor. Ele respondeu com honestidade crua.
Disse que perder o cargo não fora o fim que temera, fora o começo de algo mais incerto, mas também mais verdadeiro. Pela primeira vez, acordava sem o peso de sustentar uma imagem que não correspondia mais ao que sentia. Não tinha planos grandiosos, tinha disposição para aprender. A reviravolta maior não estava nos documentos nem nas decisões judiciais. Estava no deslocamento interno de ambos. Ela deixou de se ver como alguém à margem do sistema e passou a ocupar espaço com firmeza. Ele deixou de ser definido pelo poder que exercia e passou a ser medido pelas escolhas que sustentava sem proteção. Meses depois, os processos avançaram. Algumas famílias receberam compensações, outras apenas reconhecimento oficial. Não era perfeito, mas era real. Ela passou a trabalhar diretamente com projetos sociais ligados à requalificação profissional. Não como gesto caritativo, mas como estrutura duradoura. Ele, convidado a participar, recusou protagonismo. Preferiu atuar nos bastidores, oferecendo conhecimento sem assumir controle. O vínculo entre eles se transformou sem pressa. Não havia urgência em nomear sentimentos, caminhavam juntos quando fazia sentido, separados quando necessário. A relação não era construída sobre dívida emocional, mas sobre escolha renovada a cada encontro. A maior mudança foi silenciosa. Ela já não carregava o medo constante de dever algo. Ele já não confundia cuidado com interferência. Ambos haviam atravessado perdas diferentes, e ao fazer isso, abriram espaço para algo que não existia antes. Não uma promessa grandiosa, mas uma possibilidade real de caminhar sem máscaras. A reviravolta que mudou destinos não os colocou em um lugar confortável, colocou-os em movimento. E pela primeira vez, esse movimento não era fuga nem compensação, era a direção escolhida. O tempo passou sem anúncios. Não houve pedidos apressados nem promessas ditas no calor de momentos intensos. O que se construiu entre eles foi silencioso, quase discreto demais para quem olha de fora. Ainda assim, era firme. Ambos haviam aprendido, cada um à sua maneira, que vínculos verdadeiros não se sustentam em gestos grandiosos, mas em escolhas repetidas nos dias comuns. Ela já não vivia sob o peso constante da escassez. O trabalho que assumira junto aos projetos de requalificação profissional exigia muito, mas devolvia algo que ela jamais tivera: autonomia com propósito. Não dependia de favores nem de intermediários. Tomava decisões, errava, corrigia. Pela primeira vez, seu futuro não era apenas uma tentativa de compensar o passado. Ele seguia um caminho diferente de tudo o que conhecera. Sem o cargo que o definira por tantos anos, precisou reaprender a medir valor. Descobriu que sua experiência era útil fora dos holofotes. Orientava pequenos empreendedores, ajudava a estruturar iniciativas que não buscavam crescimento acelerado, mas estabilidade. Não havia aplausos, apenas trabalho consistente. E isso lhe trazia uma tranquilidade desconhecida. Quando se encontravam, falavam de coisas simples, caminhavam por ruas comuns, dividiam refeições sem pressa, comentavam notícias sem a necessidade de ter razão. O passado não era um assunto proibido, mas também não ocupava o centro de tudo. Estava presente como parte da história, não como prisão. Em um desses encontros, ela comentou que, durante muito tempo, acreditou que amar significava se tornar menor para caber na vida de alguém. Agora percebia que amar podia ser expandir sem perder forma. Ele ouviu com atenção, reconheceu que sempre associara amor à concessão estratégica, algo que se administra para não comprometer estruturas. Aquela convivência estava ensinando outra lógica. Não houve um momento exato em que decidiram estar juntos. A proximidade se consolidou como consequência natural de escolhas alinhadas. Não precisavam se salvar, nem se completar. Caminhavam lado a lado porque fazia sentido, não porque preenchia vazios urgentes. Ela nunca esqueceu quem foi, nem de onde veio. As perdas ainda existiam, mas não definiam mais seus limites. Ele também não apagou os erros, nem tentou ressignificá-los como etapas necessárias. Assumiu-os como parte do que precisava ser enfrentado para seguir adiante com honestidade. O amor que crescia entre eles não exigia gratidão nem sacrifício. Não se apoiava em poder, status ou dívida emocional. Existia porque havia verdade. Verdade nas conversas difíceis, nas pausas respeitadas, nos dias em que um precisava se afastar para manter integridade. Quando alguém os observava, não via um conto idealizado. Via duas pessoas comuns, marcadas por histórias complexas, que escolheram não repetir padrões antigos.
O que os unia não era a ausência de dor, mas a decisão consciente de não usar a dor como moeda de troca. Ela percebeu que já não sentia medo ao aceitar presença. Ele entendeu que proteger não era conduzir, mas confiar. Juntos, criaram um espaço onde nenhum dos dois precisava se explicar o tempo todo. Um espaço em que o silêncio não era ameaça, mas descanso. O futuro permanecia incerto, como para qualquer pessoa que vive sem garantias absolutas. Ainda assim, havia algo sólido ali. Não uma promessa eterna, mas um compromisso renovável com honestidade, respeito e liberdade mútua. O amor que nasceu entre eles não veio para apagar cicatrizes, nem para justificar o passado. Veio para acompanhar o presente com dignidade. E isso bastava, porque no fim não foi o poder que os aproximou, nem a culpa, nem a necessidade. Foi a coragem de encarar a verdade de ambos, escolher ficar não por dependência, mas por consciência. Às vezes a vida nos ensina que nem todo amor chega para salvar, alguns chegam para nos acordar, para nos mostrar que a dor que carregamos não define quem somos, que o poder não compra a paz, que a verdade pode doer, mas liberta, e que só quando temos coragem de encarar nosso passado é que conseguimos escolher um futuro mais leve. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e caminhe com a gente por mais histórias que lembram que sempre é possível recomeçar